Bom, a primeira força que a gente vai começar estudando vai ser a força peso. Essa força a gente vai trabalhar com ela várias vezes em várias situações. Ela é bem tranquila. Vamos pensar essa situação desse objeto que eu vou dizer que ele tem, por exemplo, massa m e está em queda, certo? A gente já viu que o objeto em queda, como esse caso aí, queda livre, a aceleração desse objeto é o g, é a gravidade, com 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então a gente já tem meio caminho andado. A gente já sabe que esse movimento é acelerado e sabe qual é a aceleração. Além disso, a gente sabe também que a segunda lei de Newton diz para a gente que todo corpo que está acelerado tem a ele associado uma força, certo? No caso desse objeto caindo, a única força que está atuando sobre ele é essa força que faz ele ser acelerado aí para baixo, certo? Então, se é a única força, a gente pode tirar da segunda lei que essa força é igual à massa vezes a aceleração do objeto. Além disso, a gente sabe que essa aceleração é a gravidade. Bom, não tem mais nenhuma força atuando, é só essa. Então, essa aqui é a expressão da força que atua sobre esse objeto. E a essa força a gente dá um nome especial, a gente dá um nome de peso. Então, o que a gente chama de peso é isso, é a força que atrai todos os objetos para o centro da Terra. E qual é a fórmula dela? Massa vezes a gravidade. Ao invés de usar F, a gente vai usar P de peso, para o peso. Então, a expressão para o peso vai ser massa vezes gravidade, certo? Bom, então essa é a primeira expressão de uma força que a gente aprendeu. Como todas as forças no sistema internacional, o peso vai ser dado em Newton. Como eu já falei para vocês, quando eu ponho colchete, quer dizer que eu vou dar a unidade. A unidade é Newton, como todas as outras forças que a gente estudar. Então, como que eu calculo a força-peso? Pego a massa do objeto e multiplico pela gravidade. Simples assim. Então, se você souber a massa de um objeto, você automaticamente sabe o peso dele. Basta você pegar essa massa e multiplicar por 10, né? Que normalmente é como a gente considera que é o valor aí de G, 10 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Então, todo corpo que tiver massa vai ter associado a essa massa, pelo menos no campo gravitacional, uma força que a gente chama de força-peso. Certo? É lógico que essa força ela depende da aceleração da gravidade. Ou seja, o peso ele não é igual a massa. Às vezes a gente no dia a dia confunde peso com massa. Às vezes você sobe na balança e fala, eu estou pesando 60 quilos. Mas não é verdade. Porque quilo é a unidade de massa. Peso se mede em newtons. Então, nesse caso, uma pessoa que tem uma massa de 60 kg, portanto, massa, o peso dela vai ser esse 60 vezes a gravidade. O peso dela é, na verdade, 600 newtons. Tá certo? Então, qual que é a diferença entre massa e peso? Bom, massa é uma propriedade do corpo. Massa não muda quando a pessoa muda de campo gravitacional, por exemplo. O peso muda. Na Terra, a gravidade vale esses 10 metros por segundo ao quadrado que a gente falou. Mas já na Lua, essa gravidade é diferente, ela vale 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, essa mesma pessoa que tem uma massa de 60 quilos, aqui na Terra ou na Lua, a massa dela não vai mudar, vai ser 60 quilos. Já o peso muda. O peso dela na Lua vai ser os 60 quilos vezes o 1,6. Tá certo? Se você fizer essa continha, vou fazer aqui para a gente ver quanto daria o peso da pessoa. Ó, 6, 36, 3, 6, 1, 6, 3, 9, 96. Então, o peso dessa pessoa na Lua seria 96 newtons. Olha a diferença. Aqui na Terra, o peso da pessoa é 600 newtons e na Lua, o peso da pessoa seria 96 newtons. Então, o que é importante a gente saber sobre o peso? Bom, peso é uma força que todo objeto que tiver massa vai ter quando ele estiver perto de um campo gravitacional. Basta eu pegar a aceleração desse campo gravitacional, multiplicar pela massa, eu vou saber o peso. E o peso não é algo que não varia. Né? Peso ele varia à medida que você muda o campo gravitacional. Então, na Terra você tem um peso, se você for para a Lua você tem outro peso, se você for para Júpiter você tem outro peso. No entanto, a sua massa vai ser sempre a mesma. A massa não muda, o peso muda, certo? Então, quando você sobe numa balança, o que a balança está medindo é a sua massa, não o seu peso. A balança já faz a conversão ali, ela já faz ali uma divisão pela aceleração da gravidade
para medir a sua massa. Então, aquele valor que aparece lá é massa, certo? Às vezes a gente fala, qual é o seu peso? Isso, rigorosamente, em termos de física, está errado, né? Porque a gente responde normalmente à nossa massa, tá bom? Então, com essas ideias que a gente viu, você já é capaz de resolver o exercício 12 da página 105, certo? Ele é muito parecido com isso que a gente discutiu. Ele vai te perguntar alguma coisa quando muda de... vai te pedir para calcular o peso na Terra, depois vai te dar uma outra aceleração da gravidade em outro planeta e pedir para você calcular o peso, tá certo? Então aproveita aí que vocês acabaram de assistir essa aula, dê um pause aí no vídeo, vai lá no exercício 12 do livro e já tenta fazer, certo? Se você não conseguir, volta aqui e assiste de novo, que a ideia é bem simples. Calcular o peso, basta você pegar a massa, que às vezes é dada no problema, multiplicar pela gravidade do planeta de onde a pessoa está, tá certo? Uma outra força que a gente vai trabalhar muito também vai ser a força normal. Bom, vamos ver como que a gente pode entender ela. Vamos pensar o seguinte, pensa nessa mesa que eu desenhei aí, e em cima dela a gente tem um bloco, pode ser um livro, por exemplo. E aí a gente já sabe que todo objeto que tem massa, então esse bloco aqui tem uma massa m, a gente sabe que todo objeto que tem massa tem uma força que puxa ele para baixo, que a gente aprendeu que é o peso, que eu calculo como massa vezes gravidade. Bom, mas como esse objeto está em cima da mesa, a gente sabe que ele está parado ali em cima da mesa, ele não está em movimento. E aí se a gente lembrar lá da primeira lei de Newton, ela diz que quando um objeto está em MRU e parado é o caso, né? Então se ele está parado aqui, a velocidade dele é zero, isso é MRU. Então a primeira lei de Newton diz para a gente que se um objeto estiver parado ou em MRU, o somatório das forças que atuam sobre ele é zero, certo? Ora, mas eu sei que o peso atua sobre ele. Então deve ter alguma outra força que contrabalança o peso para esse sujeito aqui não estar acelerado. Que força deve ser essa? Bom, não é muito difícil a gente imaginar que é a mesa que não deixa ele continuar o movimento para baixo, né? Se não tivesse a mesa, ele estaria caindo para o centro da Terra. Como ele está em cima da mesa, a mesa não deixa ele cair. Então a mesa deve estar fazendo uma força contrária ao peso que não deixa ele cair. Essa força a gente chama ela de força normal. Muitas vezes a gente vai usar só a letra N ao invés de Fn. Então tem uma força aqui para baixo, que é o peso, e uma força para cima. Então, por que eu sei que tem essa força? Porque se não tivesse essa força, esse objeto estaria caindo. Se ele não está caindo é porque alguém está segurando. Esse objeto podia estar na minha mão. Então, quem estaria fazendo a força normal? Seria a minha mão. Esse objeto podia estar no chão. Por que ele não continua caindo do chão para baixo? Porque o chão segura. Então, o chão faz uma força. Então, se a gente adotar aqui, ó, que para cima é positivo, isso aqui é um somatório, ó, nesse somatório eu tenho que a força normal, então para cima é positivo. O peso está para baixo, então para baixo é negativo. Menos o peso deve ser igual a zero. Então, para isso aqui acontecer, eu vou ter que a normal, ou Fn, é igual ao peso. Passo o peso para cá. Então, essa situação é fácil de a gente calcular a normal. A normal, nesse caso, é igual ao peso. Mas não é sempre que vai ser igual ao peso. Em outras situações, não vai ser. Por exemplo, se eu tivesse uma situação aqui de plano inclinado, imagina que eu tivesse aqui uma rampa, a gente vai fazer situações assim, mas não agora. E aí eu tivesse esse bloquinho escorregando aqui nessa rampa, com uma certa velocidade V0 aqui, escorregando. Nesse caso, ó, o peso continua sendo para baixo, ó, o peso está para cá. A normal agora, ela é aqui, ó. Então ela não contrabalança o peso. Então essa fórmula aqui não é verdade mais. Só estou falando isso para vocês entenderem que normal não é sempre igual ao peso. No caso de um objeto num plano horizontal, que ele está em movimento, mesmo que estiver em movimento, mas quando ele estiver no plano horizontal e não tiver nenhuma outra força apertando ele para baixo, nem puxando ele para cima, a força vai ser igual ao peso, a normal vai ser igual ao peso, tá? Mas não é sempre que é verdade isso. A gente precisa fazer aqui um diagramazinho de força, né? Ver quais são todas as forças que atuam no bloco para a gente poder descobrir direitinho. Mas o que é a força normal? Então, a força normal é uma força que a superfície faz no objeto. Então, todo objeto que está em contato com alguma superfície, essa superfície faz uma força nele, terceira lei de Newton, né? Então, isso gera aí uma força normal, certo? Então, toda vez que tiver um objeto em contato com uma determinada superfície, essa superfície não deixa esse objeto passar por ela.
Então ela tem que fazer uma força nesse objeto. Essa força é a força que a gente chama de normal, certo? A gente vai fazer muito exercício que vai precisar aí de analisar normal, de estudar normal, principalmente quando a gente for calcular o atrito. Daqui a pouco eu vou ensinar para vocês como calcular atrito, e para calcular atrito a gente vai precisar dessa força normal, bom? Para a gente ver como aplica essas ideias, vamos resolver o problema 17 da página 109, eu deixei na lista para vocês. Então ele diz o seguinte, um livro de massa 0,5 kg está em repouso apoiado em uma mesa, como indica a figura. Então vamos pensar que é essa figura aqui. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine o módulo da força peso do livro e o módulo da força de reação normal de apoio. Então ele quer que você calcula tanto o peso quanto a normal, certo? Bom, isso aí já ficou fácil para a gente. O peso eu sei como calcular. Peso é massa vezes a gravidade. Então o peso é 0,5 vezes 10. 0,5 vezes 10, 5 newtons. Bom, e a força normal? A situação é essa. Então o objeto está parado. Se ele está parado, o somatório das forças tem que ser zero. Então se o peso puxa ele para baixo, tem que ter uma força que contrabalança que é igual. É exatamente essa continha aqui que a gente está fazendo. Então nesse caso, a normal é igual ao peso. Então a normal também vale 5 newtons. Só que o peso aponta para baixo e a normal aponta para cima. Tá bom? Bom, então a gente acabou de fazer o exercício 17 da página 109, então isso aqui já foi. Vamos fazer também o 18, para vocês verem uma situação em que muda um pouco essa situação. Então também 18, página 109. Então, está associada a essas duas figurinhas aí. Uma caixa de massa 4 kg, então caixa 4 kg, está em repouso sobre a superfície horizontal. Uma força vertical de intensidade 30 newtons, ele já me falou quanto vale essa força F aí, é aplicada na caixa de duas formas diferentes, como ilustrado abaixo. Então, uma forma, ela puxa a caixa para cima, é como se você tivesse uma cordinha amarrada nessa caixa, pegasse essa cordinha e puxasse, com uma força de 30 newtons. E a outra situação, essa força feita para baixo. Então, é como se você chegasse e empurrasse com a mão essa caixa para baixo, com uma força de 30 newtons. Bom, então o que ele quer saber? Determine a intensidade da força normal que a superfície horizontal exerce na caixa, considerando os seguintes casos. Então aqui ele quer que você calcule a normal. A gente sabe que a normal, então aqui eu tenho o chão, né, onde estão essas caixas, certo? Aqui é o solo. E a normal é uma força de superfície, então é a força que o solo faz nessas caixas, para não deixar eles continuarem descendo. Então a normal é para cima nos dois casos, certo? E além disso, eu sei que essas caixas têm peso, elas têm uma massa, ele me falou ali da massa. Então, além disso, elas têm o peso sempre aponta para baixo. Então vamos pegar aqui primeiro a situação 1, depois a gente pega a situação 2. Então vamos resolver aqui a situação 1. Quero descobrir a normal. Essas caixas estão paradas no solo. Se elas estão paradas, elas estão em velocidade zero, então elas estão em MRU. E a segunda lei de Newton, ou melhor, a primeira lei de Newton, na verdade, primeira lei, me fala que o somatório dessas forças é zero, certo? Então a soma dessas forças todas vão dar zero. Então estamos analisando aqui a primeira situação. Então para cima eu vou considerar positivo, para baixo negativo. Então o que eu sei ali? A força F está para cima, eu estou puxando a caixinha para cima. A normal também está para cima, então eu estou positivo. Agora para baixo eu tenho o peso, que é negativo. E isso tudo tem que ser zero. Bom, essa força aqui, essa força F, ele me falou quanto vale. Vale 30. A normal eu quero achar, menos o peso. O peso eu sei que é massa vezes gravidade. Então o peso é 4 kg vezes 10. Então o peso é 40 newtons. Então menos 40. Isso tem que ser igual a zero. Bom, 30 menos 40, menos 10, igual a zero. Bom, posso passar esse 10 para cá, N é igual a 10 newtons. Então, nesse caso, a normal não é igual ao peso, são diferentes, certo? Por que são diferentes? Porque tinha uma outra força ali puxando a caixinha para cima. Então, a normal valia 10 newton e o peso vale 40 newton, então são diferentes. E na letra B, ele quer que a gente analise na segunda situação. Então, de novo, pela primeira lei, a gente pode fazer a mesma continha. O somatório das forças vai ser zero.
Só que agora a força F está para baixo, então ela é negativa. A normal está para cima ainda, então ela continua positiva. E o peso está para baixo, então ele também é negativo. Isso é zero. Então a força, essa força aqui eu sei que vale 30, a normal eu quero achar, e o peso não muda, né? Esse peso aqui vai ser o mesmo. Então 40 também, igual a zero. Então menos 30 menos 40, menos 70, mais n igual a zero. Ó, esse menos 70 eu posso passar para o outro lado. Então a normal é igual a 70 newtons. Então perceba de novo, ó, que a normal não é igual ao peso. No primeiro caso, tinha uma força puxando para cima, ela ajudava a normal. Então a normal menor contrabalançava o peso. Então não precisava ser uma normal muito grande. No segundo caso, a força está para baixo, então ela está ajudando o peso. Então para contrabalançar ela, eu preciso de uma normal maior. Senão não contrabalançava, porque o somatório das forças tem que ser zero, já que esse corpo está parado. Tá bom? Então tentem fazer esse exercício depois sozinho e analise a situação. Normal nem sempre vai ser igual ao peso.